Salve, salve, meus amigos, muito bem-vindos a mais um podcast Papo do Coração. Hoje estamos recebendo aqui Renato Oliveira, consultor de investimentos da EQI Investimentos, e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse mercado, essa profissão e como anda o mercado financeiro na nossa atualidade. Renato, muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, Renatinho, fala um pouco sobre você, meu amigo. Como você eh, entrou nesse mercado, de que forma a tua vida cruzou para essa área de investimentos, o que te motivou? Fala um pouco sobre isso pra gente. Poxa, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pelo tempo aqui, tá, Rodrigo? Muito gratificante poder participar aqui desse projeto tão gratificante. Eu tive a oportunidade de ver outros episódios também, então é bom fazer parte aí de mais uma temporada do Papo do Coração. O meu caminho com o mercado financeiro, ele se confunde muito com o meu caminho como engenheiro. De formação, eu sou engenheiro naval. Eu sou da segunda turma de engenharia naval da Universidade Estadual do Amazonas. Conheci muita gente, inclusive aqui da Federal do Pará, do pessoal de engenharia naval também. Mas durante o curso, até enquanto eu já estava trabalhando na área, estagiando e tudo, eu me percebi muito mais inserido e interessado por assuntos de mercado financeiro do que da minha área de formação em si. Então, eu ficava vendo, trabalhava no estaleiro à época, né? Então eu ficava vendo projeto de soldagem de embarcação, de balsa, de empurrador, mas quando eu chegava em casa eu ia ler relatório econômico. Então isso deixou de ser um hobby para realmente eu pensar, poxa, acho que eu consigo dar vez para isso daqui. Então já durante a faculdade eu comecei a procurar empregos, estágios na área ali, seja em São Paulo ou até mesmo em Manaus. Então, eu cheguei a prestar ali processos para trainees em vários bancos e tudo mais, e acabou que foi quando o meu caminho se cruzilhou com o da EQI, que estava com uma operação praticamente no início lá em Manaus. Então, eu entrei naquele mercado efervescente, estava precisando de gente, e já estamos aí há 6, 7 anos de história. 6, 7 anos já 6, 7 na anos. EQI. Isso. Desde o início, então, na verdade. Em Manaus, sim. Como empresa, a EQI já caminha ali desde a Índice Investimentos desde 2008, tá? Então já vão 16 anos de história. Mas regionalmente, praticamente desde o início. Quando montou o escritório lá em Manaus. Quando montou o escritório em Manaus, exatamente. E dentro qual é o caminho a trilhar? Por exemplo, alguém está interessado em também seguir essa rota e ir para o mercado financeiro, no sentido não só de se expor, de investir, mas no sentido de se tornar um assessor, se tornar um consultor. A gente vai conversar mais sobre isso. Aham. Mas qual é o caminho a se trilhar? Por onde o cidadão que se interessar pode trilhar o caminho? Olha, o mercado financeiro como um todo, assim, ele é como se ele fosse um grande tabuleiro de xadrez. Então você pode ser o bispo, você pode ser a rainha, você pode ser o cavalo, a torre, enfim. Então, dependendo da área que você quer atuar, você pode seguir por um determinado caminho. Mas eu costumo dizer que não tem muito receita de bolo. Eu já conheci gestores de fundos super renomados que são engenheiros navais, também, com certificação. Então, acaba que o mercado preza mais pela tua boa vontade, que tipo de certificação você consegue tirar para comprovar que você tem capacidade ali, né, cognitiva de atuação naquela área. Então, mesmo no escritório, eu tenho parceiro de trabalho que são formados em direito, eu tenho parceiro de trabalho formado em administração, mas a gente brinca que a gente, se fosse trocar o core da empresa para engenharia, a gente ia ser uma das maiores do Brasil. São 700 assessores hoje, mais da metade é formado em engenharia. Então, assim, o meu caminho, ele entrou, acho que por um acaso, né? Nesse acaso realmente de ser engenharia e mercado financeiro. Mas você pode ser um profissional, falando agora sobre assessoria especificamente, né? Formado, um exemplo aqui totalmente fora do mercado, em educação física. E se você tem capacidade de conseguir certificações financeiras que comprovam que você pode atuar, tudo bem. Aí você conseguindo agregar valor para o teu cliente, o pessoal comprando a tua ideia, já fica sendo possível também atuar desde lá. E essas certificações você tira junto à Bolsa de Valores, a B3, ou é a CMV? CVM, perdão. Você atua, na verdade são em conjunto, mas basicamente é a Ambima, que é a Associação Nacional de Bancários, a B3 e a CVM. Então eles atuam, seja para formular questões ou para determinar o nível de dificuldade de cada uma dessas provas, né? Especificamente para assessoria de investimentos, você precisa de uma certificação chamada de Ancor. Então, você consegue ali você tem mais ou menos umas 80 questões, salvo engano, já faz tempo, a memória pode falhar aqui. Se você conseguir acertar mais de 70% da prova, você já está capaz de tirar uma Ancor. Aí, com você tendo posse desse título, né, você pode se vincular ao escritório de agente autônomo.
E aí o escritório pode ter algum outro pré-requisito, como por exemplo, ter nível superior. Para você tirar Ancor você não precisa, você precisa só de ensino médio. Mas hoje é praticamente praxe de mercado que você tenha Ancor mais alguma coisa, e essa alguma coisa sendo uma graduação e algum título a mais ali, ou que você esteja pelo menos finalizando aquela tua formação em algo, em alguma área, entendeu? Para comprovar que você vai ter ali um superior completo. Entendi. Isso está se tornando o bottom line, o mínimo. E a tendência é que essa barra vá aumentando também cada vez mais. Perfeito. E aí, dentro desse mercado, a gente, ao longo dos últimos, sei lá, 40, 50 anos, 40 anos, vamos botar que é mais ou menos a minha idade, houve um desenvolvimento do sistema financeiro, passando de um sistema que era muito mais telefone, tinha que ligar e tinha que fazer chamada em mesa e tudo mais. Pregão por voz. Pregão por voz, para algo muito digitalizado hoje em dia, né? Como é que tu enxergas isso? Isso realmente tem universalizado o acesso, tem facilitado o acesso à entrada de outras pessoas? Como tem se desenvolvido isso, o mercado no Brasil, CPFs envolvidos na bolsa, como é que tá isso aí? Se você for pegar desde o período ali, vou pegar 40 anos, né? Desde a época de redemocratização até hoje no Brasil, o acesso à informação ficou absurdamente maior. Então só investia realmente quem tinha muito poder aquisitivo na década ali de 80. Até porque também, como você tinha um período econômico muito instável, com hiperinflação, 6 moedas ali acontecendo em sequência, você estava mais preocupado em sobreviver do que realmente conseguir investir em alguma coisa. Também com o fisco de poupança isso acabou piorando. Mas, então se você queria, por exemplo, abrir conta numa corretora, você precisava ter um agente para você ficava ligando para ele, colocando uma ordem de compra ou de venda. Poderia acontecer de um par teu, né, um investidor também, ter um acesso privilegiado à informação, porque ele conheceria alguém de diretoria de alguma empresa de capital aberto, né, esse cara já entraria vendendo o papel antes de você. Hoje já não é mais assim. Então o preço que a gente vê de um papel no mercado, por exemplo, de uma ação, ele já reflete quase que inteiramente todas as informações possíveis, né? Só realmente alguma coisa ali de compliance que não pode ser dita, que pode mexer até no preço do papel. Mas antes era inimaginável que você, dentro do teu quarto, da tua casa, poderia pegar teu celular, abrir um home broker, cadastrar uma conta e já começar a enviar recursos e a operar por si só ali digitalmente. Há um certo risco de você fazer isso sozinho? Mas assim, tecnologicamente falando, hoje isso é possível. Então a gente tem hoje também, nos últimos 6 anos, um aumento absurdo de CPFs na Bolsa, mas também de investidores como um todo. Ainda tem um mercado muito forte para isso, porque a poupança reina muito no Brasil ainda, né? Quantitativamente falando, em número de depósitos mensais, mas se você compara com 10 anos atrás, é absurdo, assim. Tanto para você investir no Brasil, como também fora do Brasil aqui. Hoje as ferramentas que você já consegue operar sozinho a taxas e custos baixíssimos, em alguns casos até zero, inclusive. Essa questão da poupança é interessante. Recentemente eu participei de um evento e foi falado no evento, não sei se isso realmente ainda está atual, mas que tinha cerca de R$1 trilhão em poupança no Brasil. Uhum. Eu acho que a gente, assim como tem esses grupos de autoajuda, alcoólicos anônimos e tudo mais, deveria ter um grupo de autoajuda para poupança. Poupadores anônimos. Eu sou fulano de tal, estou há tantos anos sem investir na poupança, porque não é possível um troço desse. É óbvio que a população de menos instrução acha que é tão inacessível para eles esses outros produtos, até como o próprio... até citando uma informação recente, eu vi que houve recentemente uma das maiores entradas ou compras de tesouro direto da história recentes, né? Ou seja, as pessoas estão acordando, assim, a gente tem essa esperança, né? Saindo da poupança, que houve também saques mais robustos na poupança, e partindo para investir no tesouro direto, né? Hoje pela manhã, inclusive, eu vi um dos títulos aí de 2029 já com taxas acima de 6% mais a inflação. Ou seja, para as pessoas entenderem o quanto isso pode ser benéfico, protetor e com um risco relativamente baixo, digamos assim, né? Porque é o risco soberano, o risco Brasil, mas que é aquela coisa, o governo que tem a máquina de imprimir dinheiro. Exatamente. Né? Óbvio que imprimir dinheiro nunca é bom, vai acabar gerando mais inflação, aumento de preço e tudo mais, mas vai dar um jeito de pagar aquilo ali. Então, emprestar para o governo, entre aspas, ainda é um bom negócio. Né? E dentro desse mercado, Renato, que você atua,
Antigamente a gente tinha apenas e tão somente a figura do gerente do banco, que acabava dando uma assessoria para você ali, aquelas indicações, muitas delas com viés, né, em que ele fazia aquelas indicações em que o banco faturava mais com taxas administrativas e tudo mais. Eu lembro, é, o meu pai teve uma visão no passado de colocar ou iniciar previdência privada para nós, né? Quando nós completamos 15 anos de idade. Eu estou com 43, então por aí vai-se o tempo. Óbvio que os valores eram baixos, não tinha ele não fez essa projeção toda, era mais algo que vamos deixar alguma coisinha aqui para eles ao longo do tempo. E quando eu pude ter acesso a esse plano de previdência privada, eu me deparei com taxa de entrada era 3%. Taxa de saída era 3%. E taxa de carregamento era 1,5%. Nossa, Era um negócio assustador, ou seja, 7,5% aí ficava na mesa. ficava na mesa, fora a taxa administrativa do fundo, né? Então, isso mudou muito, eu venho acompanhando, tem mudado muito nos últimos anos e a gente vem percebendo, hoje, praticamente, você não tem mais taxa de entrada, não tem mais taxa de saída, você deve procurar taxas administrativas de 1% para baixo, de preferência abaixo disso, e que não tem as taxas de carregamento. Isso praticamente saiu, desapareceu do mercado. Ainda tem os bancões vendendo isso aí, que ainda cobram, então, mas houve uma melhoria com a entrada de novos players no mercado, né? Novas corretoras, novos escritórios de investimento pela digitalização que favoreciam, né? Perfeito. E aí dentro desse mercado que tinha os gerentes do banco, depois o próprio corretor, já existia naquela época o corretor de valores. Né? E aí passou a figura do assessor de investimento autônomo e agora o consultor de investimento. Fala um pouquinho para a gente da diferença, em especial do assessor para o consultor e como tu estás enxergando, porque essa mudança ela é recente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos o assessor de investimento já existe, o consultor de investimento já existe há muito tempo, mas aqui no Brasil essa mudança é recente. Tu achas que vai mudar o mercado daqui nos próximos 10 anos? Vai haver uma migração ou essas coisas vão conviver? Como é que vai ser isso aí? Eu acho que vai numa coexistência, mas até puxando só antes para falar sobre a poupança, é engraçado que assim, ainda tá ruim, né? A questão de alocação ainda tem bastante, mas está melhorando. As regras, inclusive, de financiamento pela Caixa Econômica mudaram, até porque os aportes em previdência são menores, né? Então os prazos e valores agora são reduzidos, até porque você não tem tanto lastro quanto tinha antes. Então eu lembro que eu via antes relatórios mensais de aporte ali pelo Tesouro que ele fornece, era coisa de 32 bilhões ali de aporte mensal em poupança. É praticamente o nosso tamanho aqui de uma EQI por mês sendo alocado em uma poupança. Então hoje está sendo ali paulatinamente, conforme a pirâmide etária vai sendo alterada, você tem ali uma geração um pouco mais nova que não é tão reticente assim com essas travas antigas de poupança e tudo mais. Então é legal ver que isso já está sendo alterado. E falando também sobre essas mudanças de mercado, realmente a gente passou por muitas transformações assim. Então antes, uns 20 anos atrás praticamente, era soberana a figura do gerente de banco. E aí a gente teve, durante muito tempo ali, reinando a figura do assessor de investimentos autônomo vinculado a um escritório. Qual que era a principal diferença? Um assessor de investimentos, ele era vinculado a uma corretora e ele não tinha uma meta, né, geralmente, de alocação em produto X, Y, Z. Pode ser que um escritório ou outro venha a fazer isso, ou venha a fazer isso até hoje, mas isso daí tende a morrer no tempo e esse cara é engolido pela concorrência. E esse assessor, né, ele visa o melhor para as tuas finanças individualmente. Então ele não é obrigado a colocar uma capitalização, uma previdência ruim, um seguro ruim, ou alguma coisa específica que vai bater a meta dele de agência e não vai ser boa necessariamente para você. Então essa figura, até pelo também o cardápio de uma corretora foi crescendo muito, e com o Open Bank e tudo mais, hoje praticamente você consegue, através de uma corretora A ou B, acessar praticamente todo o cardápio do mercado. Poucas são as emissões exclusivas, né? Então acaba que realmente o serviço ele vai imperando. Então quando você tem a comparação de um gerente ali, um gerentão de banco, aquela figura clássica, comparado com o assessor ele vai ter bem menos amarras para conseguir colocar o melhor para você na mesa. Pois bem, de uns 5 anos para cá, começou também a surgir a figura do consultor de investimentos. Falando sobre certificação, o consultor de investimentos ele tem que ter uma certificação diferente, não tem que ter Ancor. Hoje ele pode ter o CEA ou o CFP, né? Ele se vincula à CVM para te atender sem estar
diretamente vinculado a uma corretora A, B ou C. Então ele pode te atender com 3 ou 4 contas em diversas corretoras. Ele vai ter um contrato contigo, com pagamento mensal, trimestral, anual, enfim, com base no teu patrimônio. Qual que é a grande vantagem nisso, conforme eles vendem, é que você consegue ali ter zero amarras até com corretoras. Então você pega um cara totalmente desvinculado de uma pessoa jurídica e ele vai pensar só no caso do Rodrigo, só no caso do Renato. Só que o que aconteceu? E também tem outros casos, até antes de prosseguir. Nos Estados Unidos, é um modelo ali entre aquela assessoria clássica e essa nova questão em cima de patrimônio, ela já é meio dividida. A maioria já é realmente com gestão de patrimônio e consultoria. No Reino Unido, você tem a figura do Financial Advisor, mas alguns modelos de comissão mais antigos, né, que ele ganhava alguma coisa na cabeça, o famoso Commission Based, é proibido por lei. Então você tem um assessor, mas ele também tem aquela remuneração conforme o consultor também. Tá? Então, por que eu acho que esse mercado ele vai coexistir? A figura do assessor, como ele formalizada em 2001, ela já não é mais igual a de hoje. Então, hoje você tem, por exemplo, algumas diferenças. Você pode ter um sócio capitalista no teu escritório. Antes eu só podia, por exemplo, poxa, Renato e Rodrigo, vamos fazer uma sociedade simples aqui, de um escritório de agente autônomo, né, como se fosse representante de uma corretora, e se um fundo ver potencial na nossa empresa, ele não pode chegar e aportar. A gente foi precursor nisso porque o BTG, quando escolheu formar uma sociedade com a gente comprou uma ideia de uma corretora que nem estava feita ainda, que ele seria dono de metade. Ele não entrou como sócio no nosso escritório, ele entrou como sócio na corretora que ainda ia ser montada. E aí outros escritórios foram fazendo isso também, e na verdade hoje você pode ter sócio capitalista no teu escritório ali de agente autônomo, e também você não necessariamente tem que estar vinculado com apenas uma instituição. Então, antes de você ter, por exemplo, um escritório que ele necessariamente só vai colocar na mesa o que, como essas estamos aqui, XP, BTG, Guide, colocam ali, você não necessariamente tem um vínculo de exclusividade. Hoje, quando você testa o contrato, você pode também ter ali praticamente N instituições, né, se o contrato permitir, dentro do teu cardápio. Então, hoje, qual que fica sendo a diferença? Por isso que eu acho que isso vai coexistir. Hoje, o consultor ele é um cara que ele atua por si só. Você teria lá Renato Oliveira Consultoria, vamos supor. E seria eu, pessoa física, te atendendo. Então, se eu fosse colocar na mesa alguma solução para ti de M&A, de banking, de asset, alguma coisa do tipo, seria eu na pessoa física tecendo esses contratos com N parceiros para conseguir te entregar uma solução mais completa, um ecossistema de finanças. Né? Então, isso como consultor é um pouco mais difícil. Agora, como assessor, você já tem corretoras, que é o nosso caso, ou escritórios que já tem essa solução dentro de casa. O que vai acabar mudando, na minha opinião? Você vai parar de ter aquele modelo de comissionamento antigo, que ele é o commission based na cabeça. Então, assim, eu só vou ganhar algum dinheiro se o Rodrigo aplicar no CDB, num fundo, alguma coisa, se ele deixar a conta parada, em tese a remuneração é menor, para caminhar para um modelo fee-based. Então, assim, eu acordo com o Rodrigo que a minha remuneração vai ser X% em cima do patrimônio dele por ano. E aí a gente tem um mercado mais coeso nesse meu ponto de vista. E reduz o viés, né? Reduz o viés. Quem quiser ficar operando na pessoa física, troca sua certificação, vai ser o consultor. E também, se você quiser ser um assessor mais transparente, assim, eu não estou nem vilanizando o commission based. Você pode ter um commission based no cara, só que vai depender muito mais da índole dele. Agora no fee based, assim, fica um pouco mais difícil de você colocar vieses na tua assessoria, no teu atendimento. Até porque o sucesso do cliente aí vai estar realmente atrelado ao quanto ele vai ganhar, né? No final das contas, quanto ele vai crescer ao longo do tempo, né? Então, se ele fizer os clientes dele terem sucesso em termos de rentabilidade, ele também vai estar se beneficiando, né? Exatamente, a carteira dele aumenta. Muito interessante isso aí, porque realmente dá uma reduzida no viés e dá para trabalhar de uma forma, o caboclo vai, como dizem, vestir a camisa talvez de uma forma mais efetiva. Ele vai ser forçado a vestir a camisa. Vai ser forçado. Hoje ele depende muito do caráter dele no fim das contas ali, isso. E hoje, vocês, dentro da EQI, né, vamos trazer agora para a minha área aqui, para dentro do métier do Papo do Coração, que são os nossos colegas médicos. A gente faz também um papo aqui de médico para médico. Dentro dessa área, os teus clientes da área médica, né, quais são os principais erros que tu costumas detectar numa primeira conversa, numa captação de cliente?
Quais são os principais erros hoje que tu ainda percebes nesse tipo de cliente da área média? Bom, praticamente hoje no nosso escritório, mais da metade dos clientes são médicos, tá? Muitos deles em diversas especialidades. Eu atendo cardiologista, ortopedista, anestésio, então já vi de tudo um pouco. Mas o principal erro que eu vejo é quando você começa a ter uma alavancagem logo no início da carreira. Então, assim, eu lidei com um caso que ele é muito emblemático porque ele reflete muito do que eu acabo vendo até hoje. O cara, ele era um recém-residente ali que tinha acabado de passar para anestesiologia. E ele tinha uma origem humilde, aquele cara que estudou bastante para conseguir mudar de vida, mudar a vida da família toda e tudo mais. E ele começou a lidar ali com o holerite, com um pagamento mensal que ele nunca tinha imaginado ter na vida dele. Então ele parou comigo e falou: Renato, olha só, vou precisar trabalhar quanto tempo para eu atingir tal valor mensal de rentabilidade? A gente fez a conta reversa, né? Então, para ele ter tanto de retorno, ele precisaria aportar tanto de montante. Então a gente viu ali que mais ou menos em 7 anos, dando sangue, fazendo plantão pra caramba, ele conseguiria chegar ali naquele montante que daria uma renda mensal que seria necessário para ele. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, tudo começa aí como bem acordado. Só que quando você está ali trabalhando, não consigo nem mensurar aqui, sei lá, 30 horas por mês, até mais que isso, não sei. Aí deve ser... Isso é pouco, né? Não, deve ser 80 horas por 80, semana, pelo menos. Por semana. Por fora aqui. 80 horas por semana, vamos colocar ele praticamente, então, em torno de umas 300 horas por mês, eu acho que está mais o caso aqui. Você começa a querer se recompensar, e tá tudo certo com isso. Então, poxa, eu mereço uma viagem no final do ano, trabalhei muito aqui durante esse ano. Poxa, minha mãe tá precisando fazer uma reforma na casa dela. E quando eu menos percebo, os aportes começam a reduzir. Então, se você tinha, né, só para colocar um valor redondo aqui, um compromisso de colocar 50 mil por mês na conta para atingir aquele teu objetivo, e você começa a mandar 25, poxa, não é dinheiro, mas você começa a dobrar o tempo que você tinha planejado para montar ali. O teu tijolinho, você está construindo uma casa, que o teu tijolo você está cortando ele pela metade, quando vai construir aquela outra parede. E aí começa a reduzir o aporte, e de repente começa a não ter aporte, de repente começa a ter retirada na conta, porque, poxa, minha família era louca para conhecer a Espanha, ali em Madrid, então vou levar todo mundo. Você tem que aproveitar, você tem que saber se recompensar, obviamente, mas aí hoje é um caso de um profissional que ele está com dívidas em rotativo, em cartão para pagar. Então foi basicamente porque essas necessidades ali que ele tem praticamente, não vou dizer epicuristas, né, mas que ele tem hedonistas de querer se recompensar, elas acabam falando mais alto do que a racionalidade, e então ele tem que postergar esse plano. Então esse cara, se ele tinha que antes trabalhar 7, agora ele tem que trabalhar pelo menos 15 para atingir aquele objetivo, entendeu? E se ele continuar dando voz a isso, esse valor, essa questão começa a ser postergada cada vez mais. Então não são poucos os casos que eu vejo de gente que ainda está finalizando a residência e já tem ali empréstimo em rotativo para poder parcelar a fatura de cartão. Então esse cara já começa ali, quando ele é um profissional de fato formado, com 50, 60 mil para pagar para as instituições financeiras. Porque ele começou a ter muita receita, ele não olhou tanto para a parte da despesa para isso. Ficou gastando. O céu é o limite, né? Não passa o cartão aí, tá tudo certo, o cartão vai. Seria aquele cartão sem limite, né? Poxa, então eu posso pagar aqui, o cara vai pagando quando ele vê. O cartão não é dinheiro, na verdade, não é essa dinheiro. conta chega, né? Exatamente. É interessante isso aí. E também a questão, eu vejo, eu me interessei muito por essa questão de investimentos, de área financeira, a partir ali de 2014, 2015, depois do meu retorno para Belém. Legal. Né? Comecei a ler muito, estudar muito e comecei a fazer alguns investimentos por conta própria. Depois, enfim, acabei migrando para assessoria porque a gente precisa manter o nosso core business, né? Então, no caso, a minha área é a área médica, você precisa manter o foco nisso aí. A não ser que eu queira fazer uma transição de carreira, que aí é uma outra história. Queira mudar completamente. Como temos alguns colegas médicos, eu já recebi aqui o Francinaldo Gomes, que continua médico, mas tem as certificações, ele age nessa área, ele faz paralelamente a isso. Nós temos um outro colega aqui em Belém, que eu quero trazê-lo em breve, o Thiago, que também tem certificações, está nessa área de consultoria hoje, de investimentos, também um colega médico. Tem o Paulo Henrique também, que fez uma migração de carreira há um tempo atrás. Terminou uma das residências e depois migrou para essa área financeira. Então, temos alguns exemplos até de médicos migrando para esse mercado, que eu acho bastante interessante. Mas são assim, uma agulha no palheiro, são pessoas raras que acabam indo para esse segmento.
E aí o que a gente vê também, eu converso muito com os nossos jovens, com os nossos residentes e tudo, nessa questão de você sempre ter ou ter um estilo de vida abaixo do que você poderia ter, né? Que você não precisa ter para os outros, né? Você precisa ter para você. Algumas coisas você vai lhe agradar, né? Eu tenho isso, né? Mas tudo com dentro de limites, dentro de coisas razoáveis e que não vá lhe causar esse tipo de situação. Então, ter esses aportes é justamente o que lhe garante lá na frente a maior tranquilidade. E aí tu falaste do tempo, né? O tempo é a coisa fundamental nesse processo aí, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque recentemente eu li, e aí tu podes me confirmar se confere com a realidade, que pelo menos ao longo dos 13 primeiros anos, os aportes vão ser mais importantes do que os juros. Perfeito. E aí, mais ou menos a partir do 13º, 14º ano em que você vem fazendo aportes constantes, os juros passam a ter uma importância maior no montante que vai ser somado a cada ano ao seu patrimônio e assim sucessivamente. Então, o tempo ainda é um fator mais importante. Como é que seria isso? Faço aportes maiores no início e depois deixo o tempo agir. Faço aportes menores regulares ao longo de um tempo. Como é que você, como é que a gente vai organizar isso aí, Renato? Porque, como tu falaste, o cidadão tinha uma meta elevada, precisava dar aquele gás inicial para manter aquela meta, para chegar naquele prazo dentro de um espaço mais curto de tempo, e aí acabou se enrolando, porque precisava também ter o seu momento de prazer, o seu momento de lazer, de espairecer, de saúde mental. Como é que seria isso, esse dilema? Olha, eu acho que quando você. Por isso que o legal de você procurar um profissional para te auxiliar é que você vai acabar tendo um. A gente brinca que a gente é personal trainer de investimento, né? Às vezes você não quer malhar, mas aí o personal te manda mensagem, te motiva aí, você acaba fazendo porque ele tá lá, você tá pagando, você tem que fazer valer a pena, né? Então, a gente procura fazer soluções. Hoje o mercado ele inventa muito termo bonito, né? Muito tailor-made. Então, de repente, o que eu traço para o Rodrigo é diferente do que eu traço para o João, que é diferente do que eu traço para o Pedro de solução. O ideal, do ponto de vista simplesmente teórico, era você ter muito aporte por muito tempo, era o melhor dos mundos, né? Mas se você conseguir traçar um plano por X período de tempo com uma média de investimentos, é melhor. Então, como é que eu faço geralmente? Inclusive, eu tive uma reunião ontem com um casal de clientes aqui que a gente estava traçando sobre isso. A meta deles era trabalhar por aproximadamente mais uns 12 anos. Não que eles não vão trabalhar mais, mas eles vão ter aquela independência financeira já por fim. E eles juntariam ali, pelo que a gente conversou, frente ao que eles já têm hoje, mais ou menos uns 16 milhões. Se eles precisariam, do que eles tinham ali de estimativa, 40 mil reais por mês para os dois já era suficiente. Quando a gente parou para ver, considerando premissas também que eu coloquei de inflação, bem pessimistas e tudo, eles estavam quase que errando pela metade. Esses 40 seriam suficientes para dar 75 mil de retorno mensal para eles. Poderia dar até mais quando você olha o nominal, né? Mas eu estou colocando inflação também. Então teria uma boa sobra por ali. Então eles praticamente ali viram que se eles tivessem um aporte mensal de 20 mil mês já seria suficiente. E esse tempo de 12 anos é o tempo que realmente começa a fazer diferença, porque quando você para olhar, vou tentar lembrar a planilha de cabeça, mas era mais ou menos uns 7 milhões de aporte, 7, 8 milhões de aporte, contra outros 8 de retorno. Só que quando você olha no começo, essa proporção ela é muito baixa. Inclusive o caso desse profissional que eu mencionei, desses 7 anos seria praticamente dinheiro só dele, que ele teria juntado de aporte lá, e a gente não teria dado tanto tempo para os juros compostos, né, os famosos juros compostos ali atuarem. Então, eu acho que assim, independente de você aportar mais no começo ou mais no final, quando a gente projeta um prazo e um plano ali para a tua vida, a gente procura valores médios. Então, assim, mais vale um profissional que ele consiga mandar 5, 10 mil por mês do que ele vai acabar apertando muito as contas dele para mandar 40, 50, vai deixar de aproveitar um pouco a vida dele, que também essa jornada ela importa, estamos aqui para isso, né? E ele vai acabar também ficando aquele cara um pouco mais infeliz porque está praticamente só
vivendo, trabalhando para aportar. Para juntar dinheiro e não tá aproveitando. E você vai esse ter o cara dinheiro. com 70 anos, vai começar a aproveitar a vida, então já deixou de passar, deixou de acontecer muita coisa por ali. Então, pro mais ou pro menos, o que importa é a média. Quando você para traçar esse plano e você vê que na média você tinha que ter aquilo ali de aporte mensal, pronto. Então você ganhou 20 no mês. Você conseguiu aportar 5, você poderia até aportar 10. Legal. Se você aporta 10, você poupou um mês de aporte. Melhor ainda. Mas também, se você está conseguindo que sobre alguma coisa, é só você ver que realmente até onde você consegue ir. De repente você pode até reduzir seu tempo de trabalho e continuar naquele ritmo, ou também aumentar a tua renda, que foi o caso que eu fiz com aquele casal de ontem, né? Então, é muito subjetivo. Eu tenho gente que tá ainda, que entrou nesse planejamento de vou guardar o máximo que dá saindo da residência para parar de fazer plantão, e tá conseguindo. Eu, sinceramente, particularmente falando, eu não queria estar muito nessa pele, porque essa vida de estar em plantão não é muito grata na minha visão. Eu tenho muito respeito por profissionais médicos e tudo, mas você vê que eles não vivem tanto, né? Eles mais trabalham ali do que qualquer outra coisa. Eu, inclusive, tive a oportunidade, um tempo atrás, de fazer um treinamento com residência aqui com o Rodrigo, uns anos atrás. Eu rodei antes um survey, uma pesquisa com todos eles para ver o que você quer aprender nesse curso que eu vou dar. 98% das respostas foram: quero parar de fazer plantão. Quero parar de fazer plantão. É muito por isso. Então, se você ficar só no plantão, que é a tua fonte de renda, mas você não aproveitar, também é um problema. Então, faz um planejamento e você respeita a média, que também você vai conseguir viver nesse meio tempo. A questão do plantão é aquela, né? Sabes que tu vais trabalhar 12 horas ali naquele plantão, que tu vais receber X reais pelo plantão que tu vais fazer, aí tu calcula, eu preciso fazer tantos plantões no mês porque eu preciso de tantos reais. Só que o cara não para fazer conta de quanto tá valendo a hora de trabalho. Exatamente. E vou te dizer, da pandemia para cá, reduziu. Houve um pico na pandemia, que os plantões ficaram supervalorizados, óbvio. Existia uma necessidade gigantesca, então é lei de mercado, oferta e demanda. Né? E o que a gente tem enxergado é que, justamente pela lei de oferta e demanda, isso está reduzindo. Nós temos hoje em Belém 2 universidades públicas, mais 3 universidades privadas e uma 4ª vindo aí. Vamos ter 6 faculdades de medicina só em Belém. Você vai em Santarém, que é aqui dentro do estado do Pará, já tem uma universidade privada e tem universidade pública. Você vai em Marabá, tem universidade pública. Você vai aqui em Abaetetuba, tem uma universidade privada. Tudo de medicina. Né? Então, o que vai ocorrer? A previsão é que nós tenhamos 1 milhão de médicos até 2030 no mercado, no Brasil. Nossa. Isso vai deixar o Brasil com uma das maiores proporções médico por habitante do planeta. O que já aconteceu com os advogados, o que já aconteceu com os Engenheiros, eu vi isso na o que prática. aconteceu, assim, enfim, com os odontólogos, com os dentistas, isso aconteceu no passado. E óbvio, você vai precisar se diferenciar de alguma forma. Né? Então, vai ser as especializações, vão ser cursos, vão ser uma série de outras coisas. Ou então, ocorreu o que a gente está assistindo aí, né? Tentar o caminho mais fácil da pilantragem. Começar com as soroterapias da vida, com as promessas milagrosas para emagrecimento e tudo mais, e cobrar caro. Tem muita gente que acha que o atalho sempre é o melhor e não quer fazer o feijão com arroz. Talvez nem seja sustentável isso para 10, 15 anos, né? Mas quando você conseguir ali alguém que paga... E aí o cidadão consegue cobrar um valor mais alto e faz o sucesso dele até ele cair em descrédito em algum momento, que vai cair, vai acontecer. Ele não quer fazer a turma sempre quer o atalho, todo mundo quer um atalho, né? Com certeza te ligam, você diz, mas eu quero ter tanto, daqui a tanto tempo me dá a resposta, a solução mágica para isso aí, faz o meu dinheiro multiplicar, plim, e faz ele crescer, enfim. Então a gente realmente, em conversas com outros colegas médicos, a gente sempre enxerga isso aí, sempre vê uma preocupação com relação às questões financeiras, mas muitas vezes não param para fazer conta. Poxa, eu tô aqui, aí tu não sobra tempo para tu fazer mais nada, né? Porque eu faço o que eu tô fazendo. Onde eu quero chegar? Exatamente. E aí, poxa, será que se você se dedicasse a algo que te pagasse uma hora trabalhada, te pagasse mais pela hora trabalhada, será que não seria melhor? Você trabalharia, teoricamente, um pouco menos, mas acabaria recebendo mais? Então, na hora que você para fazer essa análise, muitas vezes você vai encarar determinadas coisas. O que eu tô fazendo ali, cara? Né? Mas é isso. E aí você acaba
com o tempo, dizer, pô, tô trabalhando muito, eu preciso de férias, preciso ter um carro melhor, quero ter uma casa mais confortável, e tu começa a fazer as dívidas. Sempre se discute nessa questão de casa, apartamento, alugar, financiar. Cara, eu acho que tem. Vou dar a minha opinião, eu quero escutar de ti, Claro. mas eu acho que isso vem até das décadas antigas, né? O sonho da casa própria, né? Tem essa coisa. E isso vem incorporado ao longo das gerações. Mas eu acho que é nenhum e nem outro. Eu acho que tem um momento certo para eventualmente você vir a ter a sua propriedade da forma como você queria e não ir tentando pegar atalhos no meio do caminho e correr atrás, ficar sempre correndo atrás daquela despesa, daquele financiamento para pagar aquilo ali que você financiou em 30 anos, no final você pagou 3 apartamentos, 3 casas. Exatamente. Ao longo do tempo. E aí quando você para fazer conta do quantas horas de vida aquilo significa, pô, bicho, é desesperador, né? É assim para você desistir mesmo. Mas eu queria ver a tua perspectiva em relação a isso. Eu te confesso até que eu, bem no começo da carreira, eu era bem caxias com tudo, assim. Eu era aquele cara que eu falava que eu preferia pagar pelo uso do bem do que pelo bem em si. Então a gente vai ficando um pouco mais velho, vai passando um tempo e começa a ponderar. Então acho que até no que eu vou responder tem muito de subjetividade aqui. Mas o que aconteceu? Começou com eu pegando apenas transporte por aplicativo, isso muitos anos atrás, até que eu esperava tanto para pegar uma corrida que eu falei, cara, eu tô com dinheiro aqui, vou comprar o carro, comprei um carro. Na parte do aluguel, em Manaus, eu não sei como é que é o mercado em Belém, mas em Manaus, assim, os aluguéis eles estão caros, mas a gente analisa no mercado financeiro uma coisa chamada cap rate, né? Que é quanto você consegue de receita quando você aluga um imóvel mensal frente ao que ele vale. Então, em Manaus ali está mais ou menos uns 0,4%, 0,5%, né, frente ao valor do imóvel. Investimentos já rendiam naquela época, hoje também ainda mais conta de juros, rendem mais. Então, se você está sentado num dinheiro que você poderia comprar aquele imóvel, você pode chegar ali e simplesmente deixar o dinheiro rendendo e você vive de aluguel. Financeiramente falando, isso é ótimo. Se você consegue passar o resto da tua vida assim, e de novo, não tem certo ou errado, se você simplesmente não quer ficar preso num lugar e simplesmente quer realmente se preocupar com outras coisas e não quer imobilizar teu capital, já está ótimo por aí. E era muito no meu caso. Mas acaba que com o tempo, você pode ser aquele cara que pode querer fazer uma obra, você quer mexer numa parede, você quer fazer mexer numa cortina, no ar-condicionado, alguma coisa, e o teu locador fala, poxa, isso aqui eu não aceito como benfeitoria, eu não abateria o teu aluguel. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma obra então para apartamento de outra pessoa, para casa de outra pessoa, não faz sentido. Então eu, Renato, eu comecei a prezar mais para realmente aquisição em vez de somente alugar. E eu reitero, se você for uma pessoa que simplesmente quer dormir no apartamento ali na tua casa e seguir tua vida, sem se preocupar em mexer em alguma coisa, isso tem muita subjetividade no meio, né? Então você pode seguir pelo caminho do aluguel tranquilamente. E aí, hoje eu já olho com bons olhos para você adquirir. E aí depende do caso. A parte do financiamento, tem muita gente que é pró-financiamento que fala, poxa, quando você paga o aluguel, você está pagando a parcela do financiamento de outra pessoa. Então, tudo bem, eu estou pagando ali uma montanha de juros, mas tem um pouco de amortização, né, que é a devolução do principal, e alguma coisa está indo para quitar a minha dívida. Aí você vai chegar num apartamento, sei lá, de 1 milhão, você vai ter pago 3 milhões ali de juros. Eu não acho ok isso. Qual que é o meio termo que eu percebi que para clientes que querem aperfeiçoar o apartamento, querem mexer, tem mais aquele viés, acaba acontecendo. Se você não tem capacidade de fazer uma amortização, o que é a amortização? Uma antecipação de pagamento. Então eu estou pegando a parcela que eu ia pagar daqui a 10 anos e já estou antecipando agora. Você tem esse poder quando você financia. E quanto mais... E eu sempre falo com clientes que assim, quando você tem um financiamento, você vai me esquecer durante um bom tempo, porque o melhor investimento que você tem É quitar isso daí. o mais rápido possível. Você paga 5 mil de adiantamento para não pagar 25 lá na frente, se aquele juro se mantiver naquele patamar, né? Então, se você tem capacidade, quando você adquire um financiamento, de dar um aporte ali por um bônus, alguma coisa que você receba, alguma herança ou algo assim, legal. Agora, se você olha bem assim, poxa, me sobra 10 mil no mês e eu não tenho nenhuma perspectiva de mudança de carreira, a minha parcela é 5, 6, eu já ficaria um pé atrás. Porque, de fato, você não conseguiria dar aquela turbinada, você passaria a tua vida ali pagando a parcela, poderia adiantar essa sobra até alguma coisa, ficaria vivendo com menos até, né? Para conseguir amortizar aquilo ali, mas não teria nenhum evento extraordinário que te permitiria quitar. Então, assim, financiar é legal em determinado ponto de vista, mas vai depender do teu caso.
Se você não quer mexer no lugar que você mora, se você não quer aperfeiçoar, cara, aluga. Mas se você quiser ali, de repente, adquirir o imóvel e não ter um dinheiro à vista, você pode financiar com muita calma e muita análise prévia também. De repente, você pode juntar um bom dinheiro para dar uma boa entrada, enfim, tem N maneiras ali. Mas se você não tem sobra no teu orçamento, não vai colocando os pés pelas mãos, porque aí também pagar 3 vezes o bem que você mora, você nunca vai conseguir ter um lucro em vida, acredito eu, né? Pode ter alguma exceção ali, mas de você ter gasto 3 milhões no apartamento que vale 1 e conseguir vender aquilo com lucro é bem difícil. E só aproveitando o gancho disso aí, para a gente depois mudar para o nosso cenário atual brasileiro e falar um pouco do exterior, mas aproveitando esse gancho, hoje eu tenho visto algumas coisas relacionadas a você fazer uma alavancagem do seu patrimônio atual. Você tem um bem já quitado e você pegar aquele valor em bem ou refinanciar aquele ali para que você, por exemplo, você tem a sua casa que vale, sei lá, 500 mil. Você faz um empréstimo com bem de garantia, pega aqueles 500 mil, investe, sei lá, monta uns kitnets, compra uns terrenos, alguma coisa nesse sentido, para gerar uma renda daquilo ali, que pague a tua parcela do teu refinanciamento e ainda te gere uma renda extra. Como é que tu enxergas isso aí? Olha, eu venho tendo com clientes ultimamente bastante discussão sobre renda passiva e renda ativa. Na renda passiva, vamos colocar só o patamar de Selic hoje, né? Próximo a 11%, enquanto a gente falou do dia 24 de outubro de 2024. Então, isso daí vamos arredondar para 0,9 ao mês. Isso é o que você consegue, né? 0,9, 1,1, 1,2 de renda passiva, sem você fazer nada, o teu investimento trabalhando por você. E eu tenho um cliente empresário que fala, poxa, Renato, eu compro um equipamento por 10, eu vendo por 20, eu consegui 100% aqui. Então, tudo bem, você está tomando um baita de um risco de demanda de economia e tudo, então isso no teu caso não é passivo, é uma renda ativa porque você depende de economia para poder gerar. Quando a gente joga isso para o mundo real, você pode transformar a incorporação, e construção e aluguel como uma renda ativa. Você vai ter um baita de um risco, você pode construir um kitnet e ninguém querer alugar. Você pode construir mal construído, uma área de risco, pode ser uma região mais violenta, enfim. Então, com as taxas de hoje, e eu não queria deixar o vídeo datado, mas assim, eu vou falar o que eu sei aproximadamente hoje. O que você consegue, no caso que o Rodrigo falou, que é você deixar o teu imóvel como garantia em home equity, hoje são taxas, de novo, não quero deixar datado, mas está entre 1 a 1,5. Em alguns casos pode ficar próximo a 2, dependendo do risco que você tem embutido ali. E outra coisa, né? Eles tomam tua casa, se você não conseguir alugar, por um preço bem abaixo. Então eles avaliam, sei lá, 150, um imóvel que vale 300. Então você não consegue ter aquele crédito 1 para 1 também. Então se eu estou pagando 2% de juros para... será que eu vou conseguir pegar esses 2% de juros e refletir no aluguel? Será que eu vou de fato conseguir pegar um imóvel de 100 mil, um kitnetzinho e vendê-lo e alugá-lo por 2 ao mês? É um pouco difícil. Você tem que colocar na ponta do lápis. Eu não gosto dessa abordagem porque esse juro que você paga, né, nessa alavancagem, hoje ele acaba sendo alto pela situação econômica que o Brasil avança. Ele vem acontecendo. Então, e tende a piorar nos próximos meses, inclusive, isso daí. Então, só se você tiver bastante lastro para fazer isso, se você tiver... Eu tenho clientes que ganham dinheiro construindo e vendendo casas, enfim. Mas é um cara que está fazendo isso há 20 anos. Então, acaba que se você tem plena noção do que você está fazendo, pode ser que seja uma boa. Mas, estatisticamente falando, é bem perigoso. Você pode acabar tendo uma parcela de 2 mil a pagar e você consegue 1.500 da tua renda e o resto você fica ali tendo que se virar, fora o risco de inadimplência que pouca gente fala. Se você vai alugar um kitnet, você vai ter muita rotação. Tem muito risco envolvido. Mas você falar, lá na 0405, aqui em Belém, talvez no 0506, aí é o que a gente vê, e não vai pagar os juros do empréstimo lá. Isso bruto quando você consegue alugar Exatamente. Com um cara legal, entendeu? Fora a manutenção. Então, assim, lembrar que existe um limite, né, de isenção anual, né? Isso. De aluguel. A partir de um determinado momento você passa a pagar imposto de renda, inclusive. Pagar imposto, se eu não me engano, estava em 13 mil alguma coisa ali. Passa a pagar imposto de renda em cima disso. Você entende por que o retorno ele tende a ser maior fazendo isso? Porque tem um baita de um risco ali. Eu cresci vendo minha mãe ter esse risco de economia real com aluguel, é por isso. Na renda passiva ao mercado financeiro, você já tem ali todo um diligence prévio que vai tentar cortar essa inadimplência para você não passar por essa dor de cabeça. Agora, falando aqui da nossa casa, do nosso Brasil, a gente já enxerga algumas curvas de longo prazo já se elevando, né? A gente já vê se falar aí
que deve se concretizar novos aumentos da Selic em breve, vai ter que brecar um pouquinho mais a nossa economia. Aquela velha história, a economia está crescendo, vai crescer 3% esse ano. O Banco Mundial, o FMI já revisou as projeções e tal. Aí eu fico lembrando, cara, do Paulo Guedes dizendo: o Brasil está condenado a crescer. É isso mesmo? Ou esse crescimento atual ele é mais porque está se gastando muito pelo governo? A gente fez um evento com alguns clientes ali anteontem falando um pouco sobre isso, e eu reitero o que eu disse lá falando aqui. Eu procuro não ter lado no que eu falo e simplesmente olhar dados ali. Acaba que hoje a gente tende ali a ter um PIB de 2 a 3% de avanço nesse ano, só que com resultado primário muito baixo, menos 2% ali, quando você pega receita menos despesa em função do PIB. Então a gente vem gastando muito, a gente está chegando em patamares próximos à pandemia, tá? De déficit, seja ele levando em consideração os juros ou não. Quando você leva em consideração os juros, é 10% do PIB negativo que você teve de déficit naquele ano ali. Então acaba que a gente está condenado a ter consequentes voos da galinha. A economia ela vem avançando muito também, teve retomada de indústria e de serviços esse ano de fato, mas também teve bastante gasto. Teve bastante gasto social, que só acabou se refletindo em injeção na economia de capital, teve até proibição ou não de bets por isso, né? Porque tinha muito dinheiro também de estímulo social indo para isso, mas acaba que esse gasto público ele não retorna como investimento. Então hoje a gente percebendo que o governo está desenfreado em gastos e também querendo arrecadar cada vez mais, levando um ambiente de natureza jurídica um pouco mais instável, né? Como é que eu vou querer tirar meu dinheiro dos Estados Unidos para investir numa empresa aqui? Investir em empresa, você tem que recuperar o investimento em 10, 15 anos, se eu estou vendo essa curva ficar cada vez mais aberta de juros. Então se esperavam juros de 10% ali em 2030, hoje se espera em 12%. Esses 20% de diferença aumentaram em um ano, em um mês. Em 30 dias o mercado vendo essa instabilidade chegou e aumentou isso daí. Então falando do FMI, eu estava lendo ontem inclusive, agora se espera que a gente vai ter superávit só em 2027. A gente vai tendo déficit cada vez menor. Se deixarem, né? Se deixarem. Isso você está falando ainda com 2025 e 2026 de certeza. Se a coisa piorar, pode ter ainda déficit até para o primeiro ano do próximo mandato, seja de um governo aliado ao governo atual ou de oposição. Então a gente vê que realmente as taxas que a gente tem hoje de mercado financeiro acompanham isso. Isso influencia tudo, não para em economia. O dinheiro que você quer pegar num banco para fazer um financiamento, alguma coisa, ele fica mais caro com isso também. A tua remuneração como investidor também vai acabar sendo maior por isso, para poder ter esse Porque risco. começa a ficar muito interessante emprestar para o governo, né? Exatamente. Mais interessante presta para o governo e não tem para a pessoa física, para o cidadão comum. Se tiver, olha, o que eu tenho aqui é isso, está mais caro, se quiser. Né? Então você acaba, no final das contas, sofrendo todo esse reflexo aí, que não é só o governo central, não envolve todos nós no nosso dia a dia, né? Estrutural. E aí, quando a gente olha a lupa para nível mundial, né? A gente já enxerga alguns bancos centrais, aí o Banco Central Europeu reduzindo juros, o próprio Banco Central Americano, Fed, já sinalizando nesse sentido de redução de juros, que eles, na verdade, esses locais, eles passaram anos e décadas aí por vivendo com inflação baixa, com economias estáveis e tudo mais, tomaram um pau na pandemia porque não estão acostumados a lidar com isso. Tanto é que nós aqui, a economia brasileira acabou conseguindo tanto sair daquele fundo do poço ali de uma forma mais rápida, né? O tal do crescimento em V que o Paulo Guedes tanto falava, né? E ainda está interessante investir lá fora, pensando, vai começar a reduzir juros lá, os valores de retorno vão reduzir. Hoje a gente tem alguns títulos do Tesouro Americano pagando 4,5%, 5% ao ano, que isso aí, atrelado ao dólar, é um negócio da China entre aspas, mas é um baita negócio. E aí, não há espaço para a gente pensar em ir lá para fora? Se há esse espaço, o brasileiro que ganha sua renda em real, tá? Percentual de carteira seria assim recomendada? É para ser mais agressivo e colocar um montante maior? Não, vamos ser mais parcimonioso, vamos
colocar um percentual menor? Ou vai depender muito de cada um? É óbvio, tem que individualizar, mas em linhas gerais, como é que tu enxergas isso? A gente procura não colocar logo para todo mundo, tem que colocar 15% lá fora, porque de repente você pode estar pagando um passivo muito elevado aqui e você não vai conseguir sobrar tanto para internacionalizar. Então vamos colocar o caso de um cara que está com zero passivo, reserva dele montada, uma carteira no Brasil também, então ele pode escolher se ele quer investir em Europa, Estados Unidos ou algo do tipo. A gente ainda vê cortes por acontecer. Se a gente pega as taxas ali de remuneração do Tesouro Americano para 2 anos, a gente tem algo próximo a 3% para 2 anos. Tá? Sendo que, na teoria, isso está em 5%. Né? Você tem a prática, você tem ali o alvo que o Fed coloca como um intervalo. Então, o mercado já está precificando que vai ter mais uma queda. Quando isso acontece, se eu comprei um título ali me remunerando a 4 e a taxa cai para 3,5, então um título que vale 4 fica mais valioso. Então você consegue até sair antecipadamente com o famoso ágio, né? Então, enquanto a gente tiver essa gordura por cortar, qualquer mercado de renda fixa ali, né, seja de empresas ou de governos, fica interessante. Então a gente tem esse patamar. Juros baixos também é uma coisa que geralmente influencia o SP500, influencia para cima com que o mercado de ações suba. Então a gente tem um mercado positivo, juro baixo, né, de forma saudável, com a atividade econômica respondendo, é bom tanto para empresas quanto para dívidas. Então fica sendo legal em ambos os casos. Fora o fato de que você ter uma reserva internacional, a moeda mais forte que o real, interessante. Se você pega ali do plano real até agora, até mais ou menos meados desse ano via métrica, R$ 100 no plano real hoje valeriam 28, quando você coloca a inflação acumulada no período. Então, quando você coloca ali nos últimos 15 anos, a inflação retornou mais ou menos uns 133% e o dólar retornou 150%, até mais agora com essa subida. De novo, não quero deixar datado, mas agora o dólar spot estava próximo a 5,70. Então essa métrica até sobe. Então você acaba tendo historicamente o dólar como uma reserva realmente econômica ali de proteção frente à inflação no Brasil. Então se eu tenho alguma coisa que vai me remunerar e nessa moeda mais forte, mais alguma taxa pré-fixada, que está historicamente alta também, é o melhor dos mundos. Porque eu vou ter um retorno no frigir dos ovos maior do que do Brasil, né? Quando você coloca a inflação no meio termo. E o mercado ele caminha para eu até pegar um título mais longo, mas poder vendê-lo antecipadamente, já que provavelmente essa marcação vai ser positiva para o investidor. Então, assim, vamos lá. Se você já viu que já é vantajoso, mas se você tem um capital ali que está sobrando, a gente começa a ver também alguns casos de vieses comportamentais. Então, o cara de repente está esperando o dólar voltar para 5,20 para fazer alguma coisa. E o dólar continua subindo para 5,80. Ele até eventualmente cai, mas ele cai para 5,60. Ele não vai tão assim. Então, para você não se ancorar nesse ponto, a gente procura fazer ali alguns... Se alguém começar ali, você procura 5% da carteira nisso. Mas você começa de 0,5% ou de 1,1%. Porque você vai fazendo meio que um preço médio no dólar. Você começou pegando alto esse mês, a 5,70. Aí no mês que vem o dólar dá uma leve arrefecida, você pega 5,55. E por aí vai. Faz o preço médio. Você faz o preço médio porque você nunca vai acertar ali aquele ponto mínimo. Não vai. Você não consegue nisso. Mas você vai, estatisticamente, fazendo esse preço médio, você deixa de se preocupar com esse timing e você não perde com custo de oportunidade. Porque não é como se você fosse fazer essa transferência lá para fora e o dinheiro fosse ficar parado. Ele vai estar rendendo algo nesse meio tempo. E quando você espera o dólar cair para você poder fazer uma remessa, você está perdendo esse custo de oportunidade. Então é ideal que você comece ali, você traz eu acho que para um cara começar com 5% já tendo tudo ele ajeitado aqui no Brasil é ok, mas ele não começa de uma vez. Ele começa de 0,5% do que ele tem ou de 1 em 1%. E lá fora ele vai avaliar conforme o perfil dele se é melhor ir para renda fixa ou variável ou até mesmo os dois. É interessante, a gente falou de uma série de situações até de investimento no exterior e quem deve estar assistindo a gente deve estar imaginando assim, pô, mas esses caras estão falando isso milhões. Coisa para rico, né? Para milhões e tal. E não precisa ser assim. Na verdade, você pode começar com valores baixos, né? Fazendo aportes mensais com valores baixos e ao longo deixar o tempo trabalhar, né? A própria riqueza do Warren Buffett, que é um dos investidores, pessoa física, né? Um dos caras mais ricos do planeta. A boa parte da fortuna dele realmente veio após os 70 anos, né? Exatamente. Nos últimos, ele está com 93 ou 94, se não me falha a memória, ou algo do tipo assim. Então, nos últimos 20 e tantos anos foi que ele realmente deu esse boom dos bilhões aí na riqueza dele. Então, é a história do tempo, né? Quando vai colocar em perspectiva, quanto mais tempo você passar investindo
por menor que seja o valor, aquele valor que você pode investir, não é que você precisa ser rico, botar milhões ou botar milhares de reais todos os meses, não é isso. Mas quanto menor, por menor que seja o valor, a constância e o tempo, deixar o tempo atuar, é que vai te dar esse resultado lá no final. Então, acho que tem opções para todo mundo, né? Foi importante falar isso, Rodrigo, até voltando um pouquinho aqui. A gente falando aqui de dólar, de inflação, você pensa, caramba, papo para multimilionário. Na verdade, essas plataformas que a gente vê hoje de investimento no exterior, você consegue com R$ 100 acessar. Você já consegue comprar uma... E eu digo até mais, o mercado de ações lá fora, ele é mais acessível do que aqui no Brasil. Porque se eu tenho uma ação de Apple, por exemplo, vou falar uma empresa aleatória que veio à cabeça, a $200, eu não tenho que ter 200 vezes 5, não tenho que ter R$ 1.000 para comprá-la. Eu posso com 10, R$ 20 comprar uma fração disso daí. Eu posso comprar 0,01 de uma fração, de uma ação de dólar. E hoje eu tenho corretoras que operam nisso com taxa zero, inclusive, para você adquirir. Então você não tem que esperar você ter 1 milhão para você mandar 1% disso lá para fora. Você pode começar com pouco que você já tem. Se você já está ok aqui no Brasil com isso, e é um dinheiro que você não pretende usar nos próximos anos, começar a dar essas etapas ali. Então, hoje, felizmente, esse acesso que a gente comentou no início do papo aqui, ele está tão forte que hoje, para o varejo, a gente já tem opções tranquilíssimas de se fazer ali alocações, tanto em renda fixa quanto em renda variável lá fora também. Maravilha. Bom, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo com o Renato Oliveira, da EQI. Queria, Renato, que você deixasse um recado final aí para a nossa audiência, falasse um pouquinho do escritório de vocês, como é que pode encontrar vocês, se via internet, redes sociais, fala um pouco como é que o povo consegue encontrar vocês, para que eventualmente tenham uma conversa, vocês entendam a situação atual de cada um e possam aí trilhar algum caminho de fornecer a melhor solução individualizada. Bom, primeiro, de novo, eu reitero aqui meu agradecimento pelo convite, tá, Rodrigo, de estar aqui. Sempre sendo muito bem recebido por todo mundo aqui em Belém, então é interessante ter espaço para poder falar sobre isso. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o mercado, pelo menos assim, a gente tem um viés muito forte de educação. Então você pode colocar no Google, né? A gente tem esse nome, Eu Quero Investir, né? Que é essa sigla aqui, muito porque isso ajudava a gente em marketing digital. Então se você vai ao Google, você coloca Eu Quero Investir, você vai para o nosso site, euqueroinvestir.com.br, e você já vai ter uma série de materiais que você mesmo pode começar a aprender sobre ações, dólar, tesouro direto. E lá, se você quiser conversar com um assessor especializado, né? Para acessar determinados materiais, você tem que preencher um formulário. E lá, uma equipe especializada vai conversar com você para agendar uma reunião e ver de que forma a gente consegue te ajudar. Maravilha, então, pessoal, finalizando aqui mais um Papo do Coração, hoje falando um pouco mais sobre essa questão de finanças, do mercado financeiro, e fica o recado, né? Saia da corrida dos ratos o quanto antes. Um abraço!